Nessa aula eu vou te contar o que é e de onde surgiu o termo afinar, quais são seus três pilares. O segredo que os preparadores utilizam na afinação de seus motores dois tempos e que nunca te contaram. Quais seus benefícios e como é possível obter a tão sonhada confiabilidade, gerando ainda mais potência e sem riscos de quebra, que é o mais importante. O erro que a maioria comete na hora de fazer o acerto e qual é o jeito certo. Se tu te interessou por essa aula, mas não tem tempo agora para assistir, copia o link desse vídeo e envia para um amigo no WhatsApp, que também possa estar interessado, ou mesmo para tua esposa ou namorada, para que você possa assistir mais tarde com esse mesmo link e com calma. Mas não deixa de assistir. O meu propósito é ajudar a todos que têm motores dois tempos, e se tu não assistir esse vídeo, eu não posso te ajudar. Mas antes de iniciarmos essa aula, eu queria me apresentar para ti. Eu sou o professor Vinícius e sou um apaixonado por motores dois tempos desde adolescente, quando desejava muito ter uma moblete, pois eu via os meus amigos andando e, infelizmente, eu não podia ter uma. Essa deve ser a história de muitos que, quando jovens, tinham um sonho e agora que cresceram e podem ter, acabam realizando o próprio sonho. Eu, de barba branca e andando de moblete, é verdade. Mas cada um tem a sua paixão e a minha são os motores dois tempos. Em 2013, eu acabei comprando uma moblete 1980, que reformei e me despertou o interesse pela preparação de motores dois tempos. A verdade é que a gente nunca se contenta e sempre quer melhorar. E foi aí que eu caí de cabeça nos estudos dos motores dois tempos e continuo até hoje, aprendendo e estudando um pouquinho a cada dia. O meu sonho era bater o recorde de tempo de pista das mobletes no Brasil. E em 2020, depois de errar muito e gastar muito dinheiro com peças e preparações que deram muito errado, eu aprendi algumas coisas e depois de várias tentativas, consegui bater o recorde nos 201 metros com uma moblete preparada atingindo 143 km por hora. Vou mostrar o vídeo aqui. Para vocês terem uma ideia, a moto do lado de cá é uma 4mm no metanol. E veja o quanto a moblete disparou na frente dela. Depois disso veio a pandemia e como não podia mais estar nas pistas que era o que eu mais gostava, o que restou foi estudar ainda mais. 86, 143 graus. Nesse mesmo ano, eu criei um perfil no Instagram para contar toda essa história e ajudar outros entusiastas como eu a realizar o seu sonho de ter seus motores preparados e funcionando como eles merecem. Então já aproveita e me segue aí. Eu tenho dois perfis, o Sintonizador dois tempos, onde eu registro todos os meus testes, e o meu perfil pessoal, Professor Vinícius Anflor. De 2020 para cá, eu ganhei muito reconhecimento pelo trabalho sério e hoje eu tenho um laboratório com dinamômetro para que possamos juntos continuar evoluindo a cada dia. Então vamos iniciar a nossa aula. Qual é o segredo por trás da afinação de motores dois tempos? Eu quero que tu veja com os teus próprios olhos o tanto de pessoas que eu já ajudei e que aplicaram os meus ensinamentos que tiveram sucesso de verdade. Bom dia, Vinícius, tudo bem? Sou de Santa Catarina, eu tenho uma RM 98, 250, moto minha com problema de excesso. A moto já melhorou muito já. Estou aproveitando demais o que eu aprendi. Eu sou prova aí que funciona. Olha só, eu tenho uma RD 350 e foi daí que eu consegui realmente acertar a minha RD depois de 5 anos lutando, ninguém passava dica, ninguém passava nada. Então indico a todos, sim, vale a pena para quem é entusiasta ou para quem quer virar mecânico, pegar mais ideias, vale muito a pena. Olha o vídeo aí como ficou a minha moto depois de acertada. E aí, Vinícius, tudo bem? Tô ajeitando minha KDX aqui. Meti uma taxinha nela para andar no metanol. Precisava, né, adquirir mais conhecimento, né? Eu sou marceneiro, não sou mecânico, sou um entusiasta. E aqui tá o repolhão, ó. Esse é o xodozinho. Que motinho top. E aqui as RDzinhas. Essa RD, eu tinha uma dificuldade enorme de acerto de carburação nela. Deu uma explosão na cabeça e consegui, acertei ela. Boa noite, mestre Vinícius, sou do Cavalho de Rio do Sul, sou um dos seus alunos, né? Fui prestigiado com o lugar mais alto do pódio hoje, graças ao ensinamento do amigo. Fiz uma configuração muito boa para esse motor, com as técnicas e ensinamentos do amigo, veio o primeiro lugar do pódio.
Eu me chamo Orlando e vim aqui mostrar um pouquinho do meu projeto, feito aqui na garagem de casa. Eu mesmo montei. Com qual facilidade, graças ao Vinícius, eu tive conhecimento em aprender nos mínimos detalhes montagem e regulagem de carburador. Olha, graças a ele, eu posso mostrar, ligou na mão e a regulagem certinha, ó. Minha motinha não pegava, dava catraca e nada. Na minha cidade onde eu moro não tem muito mecânico que mexe em 2 tempos, né? Regulei, dei um acerto nela, não fica dependendo dos outros. Agora vamos ver como é que ela vai se portar na primeira partida dela. Tá, tem um reloginho. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pode perguntar com ele. Pode ter contato direto com ele, já me tirou várias dúvidas aí também. Só tenho a agradecer aí, Vinícius. Já usei o método de carburador e, cara, bateu na risca. Já segue o professor Vinícius, cara, 100% top. Conversei muito com ele, deu várias dicas. Olha, hoje eu conquistei a minha primeira vitória numa etapa de kart, mas o que eu aprendi já me ajudou muito. E tá aqui, ó, a máquina, P2 na primeira bateria, P1 na segunda, na soma de pontos, primeiro lugar, ótima corrida. E graças aos ensinamentos do mestre aí, foi que eu consegui fazer várias melhores. Olha, aqui está o resultado de uma vida dedicada a motos de 2 tempos. Aqui eu tenho 2 cilindros da CR250 e 2 da CR125. E todos danificados por carburação errada. E eu até achava que sabia regular motos de 2 tempos. Eu vi que eu não sabia quase nada de afinação. E tá aqui o resultado. Aqui tem mais de 25 mil de prejuízo. Tudo por carburação errada. E agora, hoje eu consegui acertar a minha moto. Ela tá em funcionamento perfeito. A prova está aqui que eu não sabia muita coisa em motos de 2 tempos. Mas o que pode acontecer com o motor sem acerto? Se há algo destrutivo para os motores 2 tempos e se algo é um acerto errado. Já vamos falar sobre os 3 pilares que precisamos garantir e também a causa por trás dos danos. Mas eu queria agora te mostrar algumas imagens e descrever a causa de cada um deles. Aqui nós estamos vendo um pistão que marcou nos 4 lados. E isso é causado por excesso de temperatura no motor. O pistão dilata, mas o cilindro nem tanto, e o local onde ele menos dilata é na linha dos prisioneiros. Por esse motivo, o pistão fica com essas 4 marcas. A causa disso normalmente é uma mistura pobre, ponto ou taxa de compressão excessivos. Nessa foto estamos vendo um pistão furado e ele é causado por um erro de acerto de carburador, taxa de compressão acima do que o combustível suporta, ou um ponto de ignição avançado além do limite. Quando vemos um pistão com a saia quebrada, isso indica que ele estava muito folgado no cilindro, o que causa a famosa batida de saia do pistão. Com o tempo, isso causa trincas no pistão que acaba fraturando. A causa disso é o desgaste prematuro por mistura pobre e a não utilização do filtro de ar adequado. Essa é a quebra mais destrutiva de todas porque não sobra nada. E normalmente ela é originada de pré-ignição ou detonação. A causa disso é por ponto de ignição errado ou taxa excessiva, causando fratura no pistão ou na biela, por excesso de esforço. E por que os motores 2 tempos são tão sensíveis ao acerto? É aqui que você vai entender definitivamente por que eles quebram. Para efeito de comparação, vamos analisar o motor 4 tempos. Ele tem 4 ciclos: compressão, combustão, exaustão e admissão, sendo apenas um deles exposto ao calor, que é o ciclo da combustão, e faz esse ciclo em 2 voltas do motor. Então, apenas 25% de um ciclo completo é submetido ao calor da queima do combustível. Mas e nos motores 2 tempos? Ele completa os mesmos 4 ciclos em apenas uma volta do virabrequim. Portanto, 50% do tempo é exposto ao calor da combustão. Cada vez que o pistão sobe, ele recebe a irradiação do calor da queima do combustível. Então não é difícil entender por que é que os motores 2 tempos esquentam muito mais do que os motores 4 tempos e são muito mais sensíveis ao acerto. Eles têm muito menos tempo para trocar calor com a mistura nova e as paredes do cilindro. Também precisamos considerar que um acerto errado, com mistura pobre, gera uma queima muito mais quente. É o mesmo princípio do maçarico, onde
Ao aumentarmos a passagem do gás oxigênio, notamos na prática uma chama cada vez mais quente. Portanto, empobreça a mistura do seu carburador e verá, como consequência, o aumento na temperatura do motor. Outro problema relacionado à mistura pobre é quando utilizamos óleo na mistura com pré-mix, ou seja, óleo misturado ao combustível previamente. Se temos menos combustível entrando no motor, teremos, então, consequentemente, menos óleo dentro do motor também. E onde a maioria erra na hora de fazer o acerto do seu motor? A maioria acha que acerto e a afinação do motor estão relacionados apenas ao acerto do carburador, mas esquecem que a taxa de compressão e o ponto de ignição têm grande participação nesse processo. Isso porque de nada adianta um carburador muito bem acertado, entregando exatamente o que o motor necessita, se a taxa ou o ponto estiverem errados. O motor fatalmente irá quebrar. Se os 3 parâmetros não estiverem devidamente ajustados, você não vai conseguir fazer o acerto do seu carburador e muito menos do seu motor completo. Eu queria deixar aqui muito claro e te afirmar que qualquer pessoa consegue aprender afinação. A maioria acha que só um mecânico consegue fazer esse tipo de acerto, mas não. O que te falta é apenas conhecimento. A maioria dos mecânicos não fez nenhum curso. Ele aprendeu como? Com outro mecânico que teve disposição em ensiná-lo. Portanto, a diferença entre alguém que sabe fazer alguma coisa da que não sabe é apenas o conhecimento. E é exatamente isso que eu quero te passar aqui. Qualquer um consegue. Olha só. Fala pessoal, meu nome é Marcelo. Eu não tenho noção nenhuma de mecânica, nunca fui mecânico. Trabalho com banco de dados, porém minha paixão é uma mobilete. Cansei de pagar mecânico, cansei de pagar para os outros fazer e não ficar do meu gosto. A mobilete hoje ficou do meu gosto. Como vocês podem ver, eu sou todo de branco, trabalho no açougue. Parte de motor eu nunca imaginei que eu ia mexer. Gastei um absurdo com o mecânico e hoje consigo desfrutar, mas que realmente dá resultado. Minha moto é uma RD, minha moto hoje não quer mais pistão e não esquenta mais. Só tenho que agradecer. Muito obrigado, sintonizador. Então, quais são os 3 pilares da afinação de motores 2 tempos? Bom, o primeiro deles é a carburação. Eu aposto que a maioria de vocês sabe exatamente como ele funciona. Ele nada mais é do que um misturador de combustível ao ar. E ele possui normalmente 3 ajustes. Giclê de baixa, para acertar a baixa do motor, a agulha para ajustar a média e um giclê de alta para acertar os RPMs mais altos do motor. Simples assim. Mas se a mistura estiver errada para mais pobre, teremos então não só uma chama mais quente, mas também menos combustível e óleo resfriando e lubrificando o motor. Mas se a mistura for muito rica, o motor não desenvolve e acelera lentamente, além de causar acúmulo excessivo de carvão, que com o tempo fica incandescente e causa a pré-ignição do combustível. O segundo é a taxa de compressão, que nada mais é do que o volume preso dentro da câmara de combustão. Se esse volume estiver menor do que é necessário, a pressão ali dentro vai subir demais, então o combustível pode não suportar essa pressão e se autoinflamar antes do tempo, gerando ainda mais pressão dentro da câmara, ainda enquanto o pistão está subindo, o que gera mais aquecimento e um esforço monstruoso nas gaiolas da biela. Isso pode causar desgaste prematuro e fazer com que os roletes das gaiolas se soltem e travem o motor. Por outro lado, uma taxa menor do que é necessário causa perda de potência e é onde veremos aqueles motores cansados e sem força. O terceiro é o ponto de ignição, que controla o disparo da faísca da vela no momento correto. Um ponto muito adiantado também gera muita pressão dentro da câmara e causa o mesmo efeito de superaquecimento e esforço nas gaiolas. Já um ponto muito atrasado causa perda de potência e deixa a aceleração lenta. Ficou claro para ti que, por teu motor funcionar perfeitamente, os 3 pilares que eu citei acima precisam estar em harmonia? Se um deles estiver errado, tu vai ter perda de potência e pode até quebrar o teu motor. Isso é fato. Mas então, quais são os benefícios de um motor afinado? Bom, o primeiro deles é mais potência na roda, tá? Eu tenho um exemplo do Caio, que mandou um e-mail, fez o acerto da DT200 dele, e o que aconteceu? Começou a patinar disco. Eu sempre digo que esse é um bom problema.
Isso quer dizer que tu está com mais potência na roda. E aí eu ensinei ele como é que faz o ajuste da embreagem dele para que não patine mais. Menor consumo de combustível. O pessoal das trilhas aí sabe o quanto isso é importante, porque o tanque dessas motos é bem pequeno. Ninguém quer ficar empenhado no meio do mato, né? Mas por que gera mais economia? Porque um motor não acertado versus um motor acertado precisa acelerar menos para gerar a mesma quantidade de potência. Portanto, uma moto bem acertada precisa de menos punho para andar a mesma coisa que uma moto não acertada. Isso gera, sim, economia de combustível. O terceiro benefício é aumento na vida útil do motor. Motores que trabalham sem detonação e sem pré-ignição não recebem aquele esforço excessivo nas gaiolas dos roletes. A gente sabe que esses componentes são bem sensíveis. E quem já não viu aí roletezinhos soltando e destruindo o motor? A causa é detonação e pré-ignição que causa o desgaste prematuro desses itens. Outro detalhe é a temperatura do motor. Motores com acerto errado trabalham com a temperatura mais alta. E a gente sabe que o óleo modifica a sua viscosidade conforme a temperatura. Então, quanto mais quente o motor, menor é o filme de óleo que separa o cilindro do pistão. Em certos casos, a temperatura sobe tanto que o filme de óleo chega a evaporar. E a gente vai ver, então, atrito de metal contra metal. O quarto ponto é economia de dinheiro. Se o teu motor eventualmente quebrar, eu preciso te lembrar que as peças estão ficando cada vez mais caras e mais escassas para achar. E se o teu motor for importado, pode puxar aí uma pequena fortuna para poder colocar ela para andar de novo. E o quinto e último ponto, mas não menos importante, é a confiabilidade e a segurança. Ninguém quer ficar empenhado com seu motor 2 tempos. Te imagina uma corrida de kart ou de motocross, tu tá lá P1, P2, e o teu motor tranca porque tu não escutou que ele estava te dizendo que ele estava com falta. Tu vai chorar. Ou se tu tá no meio de uma trilha, o teu motor estraga no meio do mato, tu vai fazer o quê? Ou se tu tá com a tua moto num passeio, tu tá lá 100, 150 km da tua casa, e o teu motor estraga num lugar deserto e escuro, tu corre o risco de ser assaltado. Portanto, para mim, a confiabilidade e a segurança são os pontos mais importantes na afinação de motores 2 tempos. Mas esse método de afinação serve para qual tipo de motor 2 tempos? Então a gente pode citar aí motos de enduro e motocross, motos de trilha, motos de rua para o dia a dia, para o final de semana, motos de arrancada para 201 metros e rodovia, karts amadores e profissionais, ciclomotores, minimotos, quadriciclos e bicicletas motorizadas. Mas afinal de contas, o que é afinar um motor 2 tempos? Primeiro precisamos entender de onde surgiu o termo afinar. Antigamente, os motores 2 tempos não utilizavam escapamentos dimensionados. Eles trabalhavam em baixo RPM e não tinham muita eficiência até que o engenheiro alemão Walter Kaden entendeu como as ondas de ressonância funcionavam e permitiu criar um escapamento dimensionado que mudou completamente o funcionamento dos motores 2 tempos e os tornassem o que eles são hoje. A partir daí, os motores começaram a trabalhar em RPMs mais altos. Com o aumento do RPM, o som emitido por esses motores ficou cada vez mais fino, devido à alta frequência do som. Portanto, sempre que o motor 2 tempos alcançava as rotações mais altas, se costumava dizer que ele estava afinado. Vemos aqui que a afinação tem tudo a ver com a nossa audição. E é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Afinar é aprender a escutar e entender o que o motor está te dizendo. É exatamente isso que você ouviu. O motor conversa conosco e ele fala com assertividade quando ele está trabalhando com a mistura correta, muito rica ou muito pobre. Portanto, sabendo interpretar, podemos ajustar a baixa, a média e a alta. E existe uma técnica muito simples para que qualquer um interprete esses sons e atue no carburador exatamente onde o motor disse que precisava de ajuste. Eu queria fazer um adendo aqui porque eu recebo direto essa pergunta. Qual giclê eu uso no meu carburador? Mas na verdade, quem vai dizer para ti qual é o giclê que tu vai usar no teu motor é exatamente o teu motor. Mas esse ajuste pode mudar em função da qualidade do combustível, da temperatura e da altitude onde esse motor está localizado. Estamos vendo aí a adição de 35% de etanol na mistura de gasolina, o que vai mudar o ajuste de todos os motores 2 tempos. Abram os olhos,
Por esse motivo, é preciso saber escutar o motor e em qualquer mudança dessas que eu citei, poderemos agir e evitar que esse motor quebre. Porém, ele mudou quando o assunto é taxa de compressão e ponto de ignição. E é aqui que mora o perigo, pois se não podemos ouvir, não podemos nos antever ao problema. Mas, por sorte, esses dois parâmetros não mudam, independente da temperatura, clima ou altitude. Se fizermos o ajuste correto uma vez, ele se manterá estável durante toda a vida do motor. É por isso que, para afinar o seu motor, você precisa aprender a escutar o parâmetro mais crítico que se altera constantemente, mas também aprender a ajustar os outros dois parâmetros que são estáveis, mas fundamentais para a saúde do motor. Não só na questão de evitar quebras, mas também extrair o melhor dele. Nesse desenho fica mais fácil de entender o método que eu te expliquei, e eu chamo ele de Shazam. E por que esse nome estranho? Um dia, o meu irmão me apresentou um aplicativo que descobria o nome de qualquer música apenas apertando um botão enquanto a música estava sendo tocada. Pelo som, o programa consegue identificar qual a música que está tocando. E por essa relação de interpretar o som, eu chamo esse método de afinação de Shazam. Portanto, aprendendo a escutar o motor e aplicando o método, teremos o motor 2 tempos que sempre sonhamos. E ao lado eu coloquei um funil com os 3 pilares dentro. E o resultado do que sai do funil é exatamente o que buscamos, um motor afinado. Então, a partir do momento que você ajustou a taxa e o ponto, que são parâmetros fixos, só resta o cuidado com o parâmetro de carburação. E depois que você aprende as técnicas que eu ensino para treinar o seu ouvido, sempre que tu estiver andando com a tua 2 tempos, tu vai estar antenado no som que ela está emitindo automaticamente. Todos os que passaram por esse treinamento e aprenderam a escutar me falaram que não conseguem mais sair para andar sem ficar prestando atenção na melodia do motor. Inclusive, quando passam uma 2 tempos na rua, eles ficam analisando se o acerto está correto ou não. E é natural, depois que você aprende essas técnicas, vai acabar ouvindo motores 2 tempos andando por aí com acerto completamente errado e vai se perguntar, até quando esse pobre motor aguenta? Portanto, esse é o ouro da afinação de motores 2 tempos. É a diferença entre aproveitar a tua 2 tempos ao máximo ou viver com ela parada por falta de peças, mão de obra e, como eu vejo seguidamente, pessoas desistindo das suas 2 tempos. Eu queria fazer um alerta aqui. Tu já imaginou por quantas mãos o teu motor já deve ter passado? E te perguntar, tu confia nessas mãos? Por isso que é imprescindível que tu faça a conferência de taxa e de ponto de ignição para garantir esses parâmetros. Ah, mas eu tenho uma moto importada 0 km. Deixa eu te contar uma história. Tu precisa entender que o teu motor foi fabricado lá fora. E lá fora existem combustíveis de alta qualidade, coisa que nós não temos aqui no Brasil. Então, quando essas motos são trazidas para o Brasil pela importadora, elas passam por um processo chamado de ativação, que consiste em adequar a taxa de compressão dos combustíveis nacionais. Mas eu já estou nesse meio aí há algum tempo. E conversando com um rapaz que trabalhou dentro de uma importadora, de uma marca muito grande, ele me confessou que lá dentro o pessoal não sabia a mínima ideia do que estava fazendo. Portanto, abra o teu olho. Mas fique tranquilo que eu vou te ensinar como é que tu faz isso de uma forma muito simples, gastando R$5. E eu queria te perguntar aqui, por que é que foi que tu comprou a tua 2 tempos? Foi para viver na oficina? Foi para viver empurrando? Para viver passando raiva e gastar dinheiro à toa? Com certeza não foi. Provavelmente tu comprou para te divertir, para matar a saudade dos bons tempos que tu tinha a tua 2 tempos, ou mesmo realizar o sonho de ter aquela 2 tempos que tu tanto sonhou e na época tu não podia ter. Fazer parte aí de um grupo de amigos de kart, motos de trilha, ou mesmo passeio na rua com os teus amigos. Ou de repente tu tem uma coleção. Enfim, não importa o motivo, mas eu queria te perguntar, tá conseguindo aproveitar a tua 2 tempos? Ficou claro para ti que com o método Shazam, a afinação não é um bicho de 7 cabeças? Que qualquer pessoa consegue fazer? Que não vai mais gastar dinheiro e viver na oficina fazendo reparos? Que você pode aproveitar a sua 2 tempos de uma vez por todas? Mas só depende de ti.
Por esse motivo, eu criei um treinamento de menos de um dia. Ou seja, ainda hoje, tu pode aprender afinação. Rápido, para que você que não tem tempo. Fácil de entender com aulas diretamente ao ponto. Suporte diretamente comigo e por e-mail. Um encontro semanal ao vivo comigo, que é todas as quartas-feiras, às 19 horas, para que realmente tu não fique com nenhuma dúvida. Eu vou pegar na tua mão e eu estarei contigo até que tu consiga afinar o teu motor. Já deixei todas as aulas gravadas e você assiste pelo celular ou computador agora mesmo, ou a hora que quiser e em qualquer lugar. O tempo de acesso ao conteúdo é de 10 anos. E sempre que eu gravo uma aula nova, uma aula prática de acerto de um motor diferente, por exemplo, eu adiciono ao conteúdo e te aviso na nossa comunidade do WhatsApp, onde tu vai ser adicionado. Deixa eu te mostrar na prática como é que é toda essa estrutura. Tu vai receber um link para ter acesso a esse painel aqui. Tu pode assistir tanto pelo celular quanto pelo computador. Aqui do lado esquerdo a gente tem o vídeo, os controles embaixo, que pode dar play. Aqui o volume, tá? Aqui também tem configurações aqui de qualidade. Tu pode acelerar o vídeo se preferir. Do lado direito a gente tem o menu com todos os módulos, tá? Então no módulo 1 a gente tem o encontro ao vivo, como eu tinha te explicado, toda quarta-feira com o Vinícius. Então aqui tem um link para te ter acesso a esse encontro, onde tu pode retirar dúvidas diretamente comigo. Toda quarta-feira no Brasil às 19 horas, em Portugal às 22 horas. Então depois a gente tem a aula Comece Por Aqui, que é exatamente essa que está aparecendo, onde eu vou te explicar qual é o e-mail que tu vai me enviar em caso de dúvidas e boas práticas aí para te aproveitar todo o conteúdo. O módulo 3 aqui, o módulo de introdução ao método Shazam, como eu tinha te explicado, né? Depois a gente tem as aulas aqui de carburação. Essa aqui é uma aula de apresentação, onde eu te explico o funcionamento de vários tipos de carburadores e te apresento as peças e as regulagens dele. Depois a gente tem uma segunda apresentação aqui, depois a gente parte aí para as aulas realmente de carburação, parte 1 e parte 2, tá? Depois eu tenho uma aula aqui específica sobre vazão de carburador. Como é que tu faz a medição da vazão do teu carburador para que não seque a cuba, porque essa é a maior incidência de quebra de motores dois tempos. Às vezes as pessoas conseguem fazer um bom acerto, mas quando estão ali de punho 100% acelerado, seca a cuba, falta combustível no carburador e esse motor quebra, tá? Depois a gente tem as aulas práticas aqui de acerto, onde eu mostro o acerto realmente na prática, né? Depois a gente tem aqui a aula de taxa de compressão, que ensina como medir e qual é a taxa correta que tu tem que usar. Depois a mesma coisa, ponto de ignição, como é que faz para medir e também qual é o melhor ponto para o teu motor. E aqui a gente tem a aula de conclusão, tá? Então, chegando ao final aqui, né, todas as aulas estarão grifadas como verde, automaticamente o sistema vai te oferecer para te baixar o teu certificado, para te poder imprimir e colocar na parede. Agora imagine se o teu motor quebrar. Se ele for nacional, tu não vai gastar menos de R$ 1.500 entre peças e mão de obra, e isso se tu encontrar. Se ele for importado, com esse aumento do dólar que nós tivemos, dá até medo de calcular o valor. Imagine você ser independente e não depender de mecânico ou preparador para fazer o acerto do teu motor. O pessoal aí do kart, motocross e trilha sabe muito bem do que eu estou falando. Quantas vezes vocês imploraram para fazer o acerto do motor de vocês e ainda ficaram na mão? Imagine que com esse conhecimento você pode prestar serviço de acerto de motores dois tempos e ainda ter uma renda extra. Um acerto aí não custa menos de R$300. E como você sabe, é raro encontrar alguém que saiba mexer nos dias de hoje. Se imagine sendo a única pessoa na sua região que sabe sobre afinação de motores dois tempos. Vai ser convocado pelos teus amigos e conhecidos a escutar os motores deles e dar a tua opinião. Tu vai ser o centro das atenções. Então, considerando todos esses benefícios, economia de dinheiro, satisfação e reconhecimento, quanto vale tudo isso para ti?